Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem? Tudo bem por aqui. A notícia que nos chega é sobre o prefeito de Montemor, que virou réu naquele caso em que comentávamos sobre o fato dele ter enviado moradores em situação de rua para outra cidade. Logicamente que tem a defesa e a fala do prefeito Edivaldo Brist, que tem que sempre ser levado em consideração, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a acusação formal do Ministério Público Estadual, viu, Bruno? Pois é, né? O prefeito lá atrás, inclusive, gravou um vídeo, né? Quando em 2021 acabou enviando moradores aí em situação de rua para outra cidade, que era a cidade de Boituva. Ele gravou um vídeo lá com falas bem enérgicas, né? Ainda de máscara na época, por conta do contexto da pandemia, dizendo que não ia permitir que a cidade virasse um lixo, que tinha que mandar as pessoas embora, que eles já tinham os benefícios e que ainda assim estavam naquela situação. Ou seja, o mais completo despreparo para lidar com um problema que ele é extremamente complexo, né, Carol? Você sabe que essa prática, infelizmente, não foi ele que inventou, o prefeito Edmundo de Moura, né? Fato. Muitos prefeitos, não inventou, ele não está inventando a roda, né? Olha, nunca antes na história desse país. Não. Isso, Bruno, gera uma briga entre cidades, entre prefeitos até quando isso acontece, né? Imagina, eu sou prefeito de uma cidade, você é de outra cidade, que eu pego ali, né, uma situação que é um problema crônico, e aí eu mando para você o problema e falo, então, ó, vai, ó, resolve aí que agora o problema é seu. Aí você põe uma outra van e fica indo e voltando, né? Ou seja, não existe isso, né? Não existe. Muitos prefeitos, principalmente no interior do estado de São Paulo, eu lembro de algumas histórias dos anos 90, que chegavam a colocar nos trens, inclusive, e mandar para outros lugares, né? As pessoas estavam ali em situação de rua como um todo. Mostra o mais completo despreparo. A articulação das políticas. Pode falar, Carol. Não falei, acho que foi o meu teclado, ele tá tão alto, ou foi o meu pensamento. É porque eu olhei assim, eu ouvi aqui, eu achei que a Carol meu queria... Meu pensamento tá alto. Pode concluir, Bruno. Complemento. Então, só para concluir, né? Então, o que acontece? Se a gente parar para pensar, as políticas são articuladas para lidar, principalmente, a partir de uma conversa, vamos dizer assim, do que o município tem em termos de ação para a assistência social, basicamente, né? E a integração dos programas, e o alinhamento com a política pública que vem, principalmente da matriz do governo federal, né? Então, assim, independente em qual cidade estiver, vai ter esse amparo por parte, obviamente, do Estado. Mas qual é o problema? O prefeito tem que ter a habilidade, a competência de gerar um censo adequado no município, de levantar as informações, entender as razões pelas quais, né, as pessoas chegaram nessa situação de moradores de rua e o que mantém elas ali, se há algum tipo de vício, se há um desamparo familiar, se há uma falta mesmo de um emprego, se há o que aconteceu. Então você precisa ter uma equipe de assistentes, né, os próprios CRAS, ou até, no caso do município, se tiver um CRES, para poder organizar essas informações e aí dar os devidos encaminhamentos. Agora, você pegar e pura e simplesmente as pessoas à força, né, porque foram colocadas à força numa van e jogadas pura e simplesmente para outro lugar, isso é um tratamento desumano também, acima de tudo. Eu sei que os moradores em situação de rua também trazem outros problemas. O problema ele é multifacetado, tem uma razão social e tem um problema, por exemplo, por parte de comerciantes, como era o caso em Montemor, de comerciantes próximos à área da rodoviária, que é onde ficavam, né, esses moradores em situação de rua, que reclamavam ali da situação de insegurança, né, e outros fatores relacionados à presença deles ali. Então, o problema está relacionado ao outro, mas não dá pura e simplesmente para jogar na van e mandar para diante, né? Tem que começar a pensar uma outra forma de resolver o problema, né, gente? E agora a gente muda de assunto, vamos falar da Câmara aqui de Campinas, o Enzo Urniani está aqui com a gente. Ontem haveria na Câmara aquela votação que a gente comentou sobre o título de cidadão emérito a Jair Bolsonaro, mas haveria, o Enzo Urniani conta pra gente o que aconteceu. Bom dia, Enzo. Exatamente, Gui, bom dia para você, bom dia, Carol, bom dia também para o Bruno e para todos os nossos ouvintes. Esse que era um projeto de lei do vereador Major Jaime, do PP, né, que propõe a entrega do título de cidadão emérito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e vai ser discutido apenas na próxima sessão da Câmara de Vereadores, já que essa proposta, que deveria ter sido debatida nesta quarta-feira, durante a última reunião do plenário, foi adiada pelo vereador. Ele explica, né, que por apenas 16 dos 33 vereadores estarem presentes nessa reunião, o vereador, então, aí, Major Jaime, decidiu adiar essa proposta. Por conta da histeria que a esquerda faz, que é comum, é natural, e eu não me espanto com isso. Por conta disso, nós retiramos o nosso projeto, porque se a gente não fizesse a retirada, a gente só teria oportunidade no ano que vem, em 2025.
Bom, se a presença dos vereadores era baixa, o público apareceu em peso lá na Câmara de Vereadores, inclusive por muitos momentos o primeiro vice-presidente, o Carlinhos Camelot, do PSB, ele teve que acalmar os ânimos dos apoiadores e também opositores de Bolsonaro. Eu vou pedir a todos aqui, que podem se manifestar, mas o vereador tem o direito de falar na tribuna. Após o vereador falar, vocês têm direito de se manifestar, mas aqui é possível ouvir a palavra do vereador. Vereador Otto Alejandro tem a tribuna por 5 minutos. Bom, diversos outros vereadores também se posicionaram, como Guida Calixto, Mariana Conte, Marcelo Silva, mas a reunião acabou sendo encerrada às 9h12 da noite por falta de quórum, então os itens não votados serão incorporados à pauta da sessão de segunda-feira. O título de cidadão emérito é concedido para as pessoas que se destacaram nas áreas de atuação e continuam a contribuir para a sociedade mesmo após a aposentadoria, esse título que não dá nenhuma compensação financeira. O Bolsonaro nasceu em Glicério, na região de Araçatuba, e foi registrado em Campinas. Aqui na cidade, o ex-presidente também passou pela escola de cadetes. Gui. Obrigado, Enzo, pelas informações. Bruno, deu para sentir o clima ali da Câmara ontem, e não é uma coincidência que não tenha havido quórum, né? Pois é, não é uma coincidência, né? Estratégia política também, né? Agora, a fala do vereador Major Jaime, né, falando de histeria da esquerda, é no mínimo zoeira, né? Porque se a esquerda, de outro lado, quisesse homenagear alguém, de repente alguém ali propõe um projeto, vamos homenagear, sei lá, né? Uma figura qualquer, o Lula ou qualquer outro, você acha que não ia ter uma reação proporcional do outro lado também? É óbvio que teria, né? Então, acho que a questão é assim, ô Guilherme, volta naquele ponto que a gente vinha debatendo ao longo dessa semana, né? Eu acho que tem que ter um critério que seja um critério minimamente razoável e um pouco de responsividade política sobre a quem você vai estender esse tipo de título, né? E qual a relevância, significado e a importância da figura para o município em si. Eu sei que líderes políticos nacionais, né, as pessoas vão ter as suas preferências, vão entender que eles são importantes e tudo mais, mas eu acho que esse espaço do legislativo municipal, ele é um espaço principalmente voltado para você reconhecer a importância de atores locais, né? E aí fica a pergunta, posso até ter uma larga ignorância sobre isso, mas fica a pergunta, o que efetivamente Bolsonaro contribuiu diretamente para a história política local de Campinas? E aí fica a pergunta no ar para a gente poder pensar, né? Pois é. A gente segue aqui, só tem mais um tema que a gente gostaria de comentar antes de finalizar, né, com o Bruno, que é sobre uma questão envolvendo o verbo. A Câmara de Vereadores de Campinas aprovou, em primeira discussão ainda, que a Prefeitura possa pegar empréstimo de 150 milhões com a Caixa Econômica Federal. A gente já havia comentado aqui sobre essa questão de movimentações financeiras e dinheiro que aparece depois, ainda assim depois da previsão orçamentária. Pois é, né, Carol? E aí fica aquela dúvida, né? Será que a galera tá fazendo a lição de casa? Ou seja, tá olhando para o orçamento, tá vendo o quanto isso vai representar em termos de pagamento de juros, de parcelas, o quanto vai comprometer do orçamento? Acho que essa é a chave, né? Tem se tornado muito comum, principalmente em cidades maiores, né? Campinas não é exclusividade, Ribeirão fez isso, Sorocaba também, enfim. Tem outros municípios que têm contraído empréstimos, BNDES, Caixa Econômica, uma série deles para poder fazer investimentos em infraestrutura, ampliação, modernização e etc. Tem sido cada vez mais comum, vamos dizer assim, porque não tem orçamento próprio para fazê-lo. Agora, o que eu tenho sempre dito, tem que tomar cuidado, precisa ver se vai ter margem no orçamento também para pagar essas parcelas e o preço que isso vai ser e o quanto vai ou não vai comprometer a liquidez do próprio orçamento, né? Temos exemplos aí, Cosmópolis que Exato. não conseguiu reverter a situação depois de ter já financiado e aí virou uma bola de neve financeira. Bom, a gente segue, tem cafezinho para tomar amanhã também.